aula de física e na aula de hoje nós vamos ver alguns exercícios. Você lembra que eu já falei para você que física é bacana, física é legal, é divertido, mas você tem que treinar que é para poder entender realmente física. Sem o treino não dá. Por isso hoje nós vamos fazer alguns exercícios. Essa lista da qual eu estou tirando os exercícios está aqui na descrição, aqui embaixo. Você vai encontrar o número o número de WhatsApp, que você pode ir lá e mandar mensagem dizendo quero lista, vou te mandar a lista. E também lá no nosso Instagram, no canal, na página do Instagram, no feed você vai encontrar a lista completa. E outra coisa, o gabarito está lá, que é para você tentar resolver. Aí depois que você resolveu, você vai no gabarito ver a resposta. Se não deu certo, tenta de novo, volta a assistir a aula. Se não deu certo, aí você manda para mim, manda a tua dúvida, fala, ó, exercício tal, não consegui, me ajuda aí. Aí eu vou te ajudar. Se você olhou e deu certo, beleza, vai para o próximo e assim sucessivamente. Valeu? Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, toca lá, ativa lá o sininho, que é para você ser lembrado toda vez que a gente colocar aula aqui, são terças e quintas, você vai ser lembrado. E dá o seu like para dizer que você está gostando pra caramba da nossa aula. Tá legal? Vamos lá para o primeiro exercício de hoje? E só para lembrar para você se orientar na lista, se você já tiver com ela aí, os exercícios que nós vamos fazer. O exercício número 1, 3, 5, 7 e o 10. 1, 3, 5, 7 e o 10. Vamos resolver os 5 hoje. E os demais você faz e futuramente eu coloco a resolução. O primeiro exercício, e são exercícios que nós vamos falar aqui sobre eletrostática de modo geral. O primeiro diz o seguinte: um corpo condutor inicialmente neutro perde 5 vezes 10 a 13 elétrons. Considerando a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, qual será a carga elétrica no corpo após essa perda de elétrons? Bem, como é que a gente resolve um exercício de física? A primeira coisa é a gente ler o exercício, como a gente fez. Agora que a gente leu, nós vamos tirar os dados. Vamos separar daqui os dados, quer dizer, as informações e o que está sendo pedido. E aí depois nós vamos ver do que trata, e aí vamos ver qual é a fórmula que pode ser usada. Então nada de começar pensando, cadê a fórmula? Não é isso que a gente quer entender. E aí depois resolver com a forma que for necessária, tá bom? Vamos voltar então? O corpo está inicialmente neutro. Ora, se ele está inicialmente neutro, quer dizer que ele tem cargas positivas e negativas em igual quantidade. Então nós estamos falando aqui do exercício número 1 da lista. Ele tem carga positiva e negativa em igual quantidade. Ele perde 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Então, ele perde, está dizendo aí ó, que ele perde essa quantidade, 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Ora, se um corpo está neutro e ele perde elétrons, o que vai acontecer com ele? Ele tinha prótons e elétrons na mesma quantidade. Perdeu elétrons, ficou positivo, tá certo? Então, a carga final desse corpo será positiva, porque ele perdeu uma certa quantidade de elétrons. Esse Ezinho quer dizer elétrons. O exercício lembra aqui para nós que a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. É aquele numerinho que eu falei para você. Se você não lembra, depois você vai lá na playlist de eletrostática, você vai encontrar a carga elementar, a quantização da carga, aquele número que os caras sempre vão dar para a gente, mas a gente fala bastante e acaba decorando. Bom, perdeu esses elétrons, a pergunta é, qual será a carga elétrica do corpo após essa perda de elétrons? Então eu quero saber essa carga final, que vai ser uma carga positiva, de quanto vai ser. Bem, então já li o problema, já separei os dados, estou falando de eletrostática, só eletrostática, então já entendi qual é o assunto. E outra coisa, eu tenho carga, eu tenho uma quantidade aqui ó, de elétrons, isso aqui é a quantidade que ele perdeu, é o N de quantos elétrons ele perdeu. E eu sei que a carga elementar é 1,6 vezes 10 menos 19. O que falta agora? Pensar numa relação matemática que una essas coisas. E a relação matemática é aquela da carga, da quantização de carga, que diz que Q é igual a N vezes E. Q é igual a N vezes E. Então é um exercício relativamente simples, é uma aplicação direta da fórmula que nós vamos fazer agora aqui. Eu vou puxar para cá. Como eu quero no final a quantidade de carga, eu sei que vai ser positivo porque está perdendo elétrons, então nós vamos ter Q igual N. O que é o N? N é o número de partículas em excesso. Ora, esse corpo perdeu 5 vezes 10 a 13 elétrons. Quer dizer que ele tem
5 vezes 10 elevado a 13 prótons em excesso. Então, o N é 5 vezes 10 elevado a 13 prótons em excesso, porque ele perdeu esses elétrons, vezes o E, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, Q igual a N vezes Z. Agora nós vamos fazer essa continha, Q de quantidade de carga. Para resolver problema desse tipo, é mais fácil nós pensarmos assim, ó, os números decimais aqui, a gente faz a multiplicação, 5 vezes 1,6, isso aqui vai dar 8 vezes, agora tem 10 a 13, 10 a menos 19, então vai dar 8 vezes 10 elevado a menos, você mantém a base que é 10, somos expoentes, ó, 13 menos 19, isso aqui vai dar menos 6 coulomb. Então a quantidade de carga que esse corpo vai adquirir, vai ter no final, é uma quantidade de 8 vezes 10 a menos 6 coulomb, ou nós podemos dizer que é 8 microcoulomb. Já falamos na aula anterior, no vídeo anterior também, que essa notação, esse mi, representa 10 a menos 6, é um submúltiplo do coulomb. Então esse primeiro exercício é um daqueles bem simplesinho, que é para aquecer, que é para a gente ver como é que trabalha com a quantização de carga elétrica. Q igual a N vezes Z, N é o número de prótons, porque se ele perdeu elétrons, ele ficou com excesso de prótons. Aqui sempre, ó, no N, é o número de partículas em excesso, e o E é a carga elementar, que é 1,6, 10 vezes 19. Fizemos a continha, chegamos na resposta. Questão número 1 da lista, tranquilinha, resolvida. Vê lá se você consegue reproduzir, se você já fez, vê se acertou. E agora vamos para o próximo. Vamos agora para o exercício número 3. Vamos lá agora para a questão número 3 da lista. Questão número 3, eletrostática. Nossa lista é de eletrostática, mas ainda estamos naquela parte inicial. Vamos falar agora um pouco sobre eletrização. De modo específico, essa questão número 3 vai falar sobre contato. Vamos lá? Ela diz o seguinte: em uma atividade no laboratório de física, um estudante, usando uma luva de material isolante, encosta uma esfera metálica A carregada com a carga de mais 8 microcoulomb em outra idêntica B eletricamente neutra. Em seguida, encosta a esfera B em outra C, também idêntica e eletricamente neutra. Quais serão as cargas de cada uma das esferas no final do processo? Exercício típico de eletrização por contato, que ele vai encostar uma esfera em outra, depois em outra, e diz como que estavam as esferas no início e depois no final quer saber a carga de cada uma delas. Então vamos se apresentar aqui primeiro, vamos indicar que é a questão número 3 que nós estamos trabalhando. Nós temos 3 esferas idênticas, cada uma com a carga, né? Tem a esfera A. Essa esfera A, ele disse aqui que tem uma carga de mais 8 microcoulomb. 8 microcoulomb. Diz que tem uma esfera B idêntica à primeira, mas essa esfera B está neutra. O fato dela estar neutra quer dizer que a carga de B é zero, que a carga inicial de A era 8 microcoulomb, a carga inicial de B é zero, e tem mais uma esfera, que é a esfera C, e essa esfera C também está neutra inicialmente, então a carga inicial é zero. Aproveitamos aqui para lembrar que quando falamos que um corpo tem Q igual a zero, esse Q está indicando a carga em excesso. Por exemplo, aqui ó, 8 microcoulomb, essa esfera A tem 8 microcoulomb positivo em excesso, então ele tem mais carga positiva do que negativa. A esfera B e a esfera C não tem excesso de carga positiva nem negativa. Existe prótons e elétrons? Claro que existe, aqui e lá, mas eles empatam, a quantidade é a mesma, por isso que a carga é zero. Bem, aí diz o seguinte, esse aluninho lá com a luva isolada, né, o material isolante, porque ele vai pegar nas esferas, né, essa aqui está carregada, então ele tem que estar com a luva isolada. Ele diz o seguinte, encosta uma esfera metálica A, carregada com 8 microcoulombs, em outra idêntica B, que está neutra. Bom, então a primeira coisa que ele vai fazer é isso aqui, ó. Ele vai pegar a esfera A e vai fazer um contato com a esfera B. Esse contato aqui, ó. Quando dois corpos entram em contato, o que acontece? O resultado é que ambos ficam com cargas do mesmo sinal. E, mais ainda, quando nós temos corpos idênticos, como é o caso, então a quantidade de carga Q' final de A
é igual à quantidade de carga Q' final de B também, A e B. E como é que eu chego no resultado? Bom, eu pego a quantidade de carga de A, que é 8 microcoulomb, somo com a quantidade de B, que é 0, e divido por 2. Por que eu divido por 2? Porque são dois corpos. Então a tendência é que os corpos aqui foi feito contato e vai passar elétrons de um para o outro, desse cara para cá, até chegar no equilíbrio. E quando chegar no equilíbrio, nós vamos descobrir que Q' que é a quantidade final de carga de A, e Q' B, que é a quantidade final de carga de B, vão estar com a mesma quantidade. Quanto? 8 mais 0, que dá 8, dividido por 2, que vai dar 4 microcoulomb. Carga positiva. Cada um deles tem 4 microcoulomb. Essa é a primeira coisa. Isso é o que está dizendo aqui, né? Então ele pegou a de 8 e encostou naquela que estava neutra, que era a B. Em seguida, ele fez esse procedimento, agora veja só. Em seguida, encosta a esfera B em outra C, também idêntica e eletricamente neutra. Vamos pegar agora a esfera B. Qual é a carga da esfera B? Não está mais com 0, porque ela já encostou na A. Agora ela vai ter quanto? Q' tem 4 microcoulomb. Vamos ver o que acontece? Vamos agora reproduzir aqui o desenho. Ó. Esfera B vai estar aqui, e esfera C vai estar desse lado. A esfera B está com quanto? Ó? Mais 4, né? Então, Q' é 4 microcoulomb, enquanto a esfera C está com a sua carga original, Q igual a 0. Tenho que colocar as duas em contato, e quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Mesmo procedimento dessa daqui. Ó. Então, agora, a carga final dessa, eu vou chamar de que duas linhas B, que é a carga final do B já no segundo processo, é igual à carga final, que linha de C, que vai ser quanto? Pega a carga de uma mais a carga da outra dividido por 2, então vai dar 4 mais 0, esse 4 é microcoulomb, vamos ajeitar isso aqui. Então nós vamos ter aqui 4 microcoulomb somado com 0 e dividido por 2. Resultado final, o Q' linhas B é igual ao Q' que é igual a 4 mais 0 dá 4 dividido por 2 mais 2 microcoulomb. Bem, resolvemos aí, fizemos as contas que era para a gente fazer. E a resposta final, o que nós temos aí? Vamos indicar a resposta final. Ele quer saber, no final da história, qual foi a carga final de A, carga final de B, carga final de C, após os contatos que aconteceram. Então, o que nós temos como resposta? Carga final de A, 4 microcoulomb, positivo. Carga final de B, B teve dois contatos, colocando duas linhas, ficou mais 2 microcoulomb. E a carga final de C, que é linha C, no final das contas, 2 microcoulomb. Portanto, essa parte aqui em preto, a resposta final do problema. Depois de contatos sucessivos, você viu, a esfera A teve um contato apenas, ela tinha 8, passou a ser 4. A esfera B teve dois contatos sucessivos, ela estava neutra, de neutra passou para 4, depois passou para 2. Enquanto que a esfera C, de neutra, foi para 2 microcoulomb, questão resolvida, 4 microcoulomb para A, 2 microcoulomb para B e 2 microcoulomb para C. Uma questão também relativamente simples, mas muito pedida nos vestibulares, pedida no Enem, pedida por seu professor no ensino médio, no segundo e no terceiro ano também, e alguns lá no nono ano também fazem questões desse tipo. Então, está aí uma questão interessante, boazinha para você fazer na sua lista, ok? Vamos para a próxima agora, questão número 5. Vamos agora para a questão número 5 da lista. Questão número 5, o enunciado é o seguinte, acompanhe aí, está na tela para você. Duas cargas pontiformes igualmente carregadas, com carga elétrica de 3 microcoulomb, estão afastadas uma da outra por uma distância igual a 3 centímetros e no vácuo. Sabendo que K igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, calcule a força elétrica entre essas duas cargas e diga se essa força é de atração ou repulsão. Bem, então o exercício aqui também estamos trabalhando de eletrostática, mas agora nós já demos um pulinho, vamos lá para a força elétrica. Veja, repetindo aqui, ó, são duas cargas pontiformes igualmente carregadas com carga elétrica de 3 microcoulomb. Então vamos ver, questão número 5, vamos colocar os dados aqui na lousa. Nós temos duas cargas, vamos chamar de Q1 e Q2.
Q1 e Q2 igualmente carregadas com carga elétrica de 3 microcoulomb. Então, 3 microcoulomb para Q1, 3 microcoulomb para Q2, igualmente carregadas, estão afastadas uma da outra por uma distância de 3 centímetros e no vácuo. O fato de ser vácuo, já ele está dizendo aí, depois ele fala que a constante é 9 vezes 10 a nona, que é aquela de sempre, né? 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado por coulomb ao quadrado. Newton, metro quadrado por coulomb ao quadrado, ele deu aí a constante. E diz que a distância que separa essas duas cargas é de 3 centímetros. Mas nós lembramos que essa distância não pode ficar em centímetros. O sistema internacional, basta você ver aqui ó, que na constante aparece Newton, metro ao quadrado, coulomb ao quadrado. Isso quer dizer que essa distância não pode ficar em centímetros na hora de fazer as contas. Então, já vamos passar para metro, que é isso que nós vamos usar. São 3 centímetros, quer dizer que é 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Basta você pegar o número em centímetro e dividir por 100. 10 a menos 2, estou dividindo por 100. Então, sabendo disso, a pergunta é: calcule a força elétrica entre as duas cargas e diga se é de atração ou repulsão. Olha, então eu quero a força elétrica no final entre essas duas cargas. Duas cargas de mesmo valor, mesmo sinal, colocadas a uma pequena distância e no vácuo, eu quero saber o valor da força elétrica. Vamos começar pela segunda parte, que é mais fácil, é mais direta, porque ele está perguntando aqui, ó, quero saber o valor da força elétrica e se é de atração ou repulsão. Ora, se as cargas ambas são positivas e estão próximas uma da outra, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui, ó, eu tenho Q1, carga Q1 e tenho a carga Q2. Separados por uma distância de 3 centímetros, aqui ó, 3 centímetros. E cada uma com um valor de carga 3 microcoulomb. Mas o importante é que ambas cargas são positivas. O que vai acontecer? Repulsão, é claro. Cargas iguais, mesmo sinal, vão se repelir, cargas e sinais diferentes vão se atrair. Então, nesse caso, nós vamos ter uma força de repulsão. A força elétrica para cá, a força elétrica para cá. Força é um vetor, por isso estou colocando a flechinha em cima. Força elétrica, cargas positivas vão se repelir. Então, a segunda parte, né, ele pede primeiro quanto que vale, depois se é atração ou repulsão. Está acontecendo uma repulsão. Então, vamos já indicar aqui, existe uma repulsão entre essas duas cargas. Agora, vamos calcular o valor. Aí, uma aplicação da fórmula, nós vamos repetir aqui na aula de força elétrica, nós falamos bastante dela. Essa fórmula é K módulo de Q1 vezes módulo de Q2 sobre a distância ao quadrado. Então, a força elétrica, basta agora a gente pegar os valores, colocar na fórmula e fazer a continha. 9 vezes 10 a nona, 9 vezes 10 a nona, vezes cada uma das cargas, elas são iguais, ó, cada uma vale 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, 3 vezes 10 a menos 6 vezes 3 vezes 10 a menos 6 sobre a distância que a separa é de 3 centímetros. Está aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 2. 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, porque na fórmula tem um quadrado ali. A gente pode começar simplificando algumas coisas e dá para ver que aqui ó, eu tenho 3, 10 a menos 2 ao quadrado. Olha, 3 ao quadrado é 9. Então eu vou pegar esse cara que está elevado ao quadrado e vou simplificar com esse 9. Poderia ser com esse 3 vezes 3 também, tanto faz, né? Simplifiquei com 9. E aí, vamos lá para... Não posso esquecer que tem um 10 a menos 2 que vai ser elevado ao quadrado aqui, tá bom? Deixa isso aí. Então, F vai valer quanto? Em cima eu tenho 3 vezes 3 que dá 9. E tem um 10 a nona, 10 a menos 6, 10 a menos 6. Eu vou manter a base, que é 10, e somar os expoentes. Ó, 9 menos 6 menos 6, então isso vai dar menos 3. E no denominador, a gente tem aqui um 10 elevado a menos 2, mas está ao quadrado, então, menos 4. Portanto, resposta 9 vezes 10, ó, 10 que é a base, menos 3, menos 4, menos 3, menos 4. Isso vai dar mais 1. Ou seja, a força elétrica de repulsão entre Q1 e Q2, 9 vezes 10, nós temos, portanto, 90 Newton. Força elétrica de repulsão entre as cargas Q1 e Q2, 90 Newton. Uma questão
também daquelas clássicas, né? Me deu o valor da carga, me deu a constante, deu a distância, que é a força elétrica. O que a gente faz? Põe na fórmula e resolve. Mas é um exercício que, para você lembrar, né? O que a gente faz? Separa os dados primeiro, vê o que está pedindo, vê qual é o assunto que a gente está trabalhando, lembra da fórmula e aí sim a gente resolve o problema. Uma questão tipo fácil também, é a questão 5 da nossa lista, ok? Vamos para a próxima questão 7. Vamos para a questão número 7 agora, uma questão enunciado mais curtinho e muda um pouquinho. Vamos usar a questão da força elétrica também, porém vai pedir outra coisa. É boa para a gente testar a nossa habilidade com as expressões. Veja só. Estando duas cargas elétricas Q idênticas, separadas por uma distância de 4 metros, determine o valor dessas cargas, sabendo que a intensidade da força entre elas é de 200 newton. Vamos pegar o roteiro de sempre, né? Vamos começar marcando aqui o número da nossa questão, que é 7. E agora o roteiro diz o seguinte, ó, o que eu vou escrever aqui? Bom, vou pegar os dados do problema, vou ver o que está pedindo, vou ver o assunto, ver se tem uma fórmula que trata disso e aí a gente aplica a fórmula, ok? Então vamos lá. Estando duas cargas Q idênticas, separadas de uma distância tal. Bom, duas cargas Q idênticas, então vamos lá, nós temos que a QA e a QB são iguais, e eu vou colocar apenas Q, porque elas são idênticas, né? QA igual a QB vale Q. Diz que estão separadas por uma distância e o valor dessa distância é 4 metros. Bom que já está em metros, tá vendo? Melhor do que aquela 5 que a gente teve que ainda lembrar que era para passar para centímetro. Fique esperto. O valor determine o valor dessas cargas, quer dizer, eu quero saber quanto que vale esse Q, ó, quero saber o valor dele. Quanto que vale essa carga, sabendo que a força entre elas é de 200 newton. Então o valor da força elétrica nesse problema é dada. São 200 newton a força elétrica, sei que está no vácuo, então a constante é aquela de sempre, 9 vezes 10 a nona, isso no SI, eu já sei que significa Newton metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Já separei os dados, já vi o que está pedindo, é eletrostática, é força elétrica, não tem nada de novo no problema, e aí eu tenho que ver qual é a fórmula. Qual é a fórmula que a gente deve usar? Bem, vamos usar a fórmula da força elétrica que diz que F é igual a K, Q1, vamos chamar aqui de QA, né? QA, QB, sobre a distância ao quadrado. F é igual a K, QA, QB, distância ao quadrado. Os dados do problema estão aí, o que está sendo pedido também nós já temos, e aí nós vamos resolver. Vamos substituir os dados nessa questão, vai ficar assim, ó, o F, que é a força, nesse problema eu já tenho. Então eu já vou colocar aqui o 200. 200 igual o K, 9 vezes 10 elevado a nona. E aí eu tenho QA, QB. Mas QA e QB são iguais, então é QQ. QQ elevado ao quadrado, né? Estou multiplicando os dois, dividido pela distância, que vale 4 metros. Essa distância tem que estar ao quadrado, portanto, 16. Então fiz a primeira parte aí do meu cálculo, que é a substituição direta dos valores, para a gente poder resolver, ver quanto é que vai dar isso daí. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos ver o que dá para a gente ajustar, já que o que eu estou querendo no problema é a letra Q, é a quantidade de carga elétrica que está aqui, ó. Então é essa coisa que eu estou querendo, e ela está ao quadrado. Então veja que no final vamos ter que tirar a raiz quadrada para saber o valor da carga. Então vamos começar assim, eu posso fazer essa multiplicação assim, ó, em x para tentar isolar esse Q. Então vamos fazer isso para começar a nossa resolução. Vamos para cá? Então vamos lá. 9 vezes 10 a nona, que é o quadrado, vezes 1, vai ficar 9 vezes 10 a nona, que é o quadrado, igual. Agora o que tem do outro lado? 16 vezes 200. Então vamos colocar 16 vezes 200. Bom, eu não vou fazer essa conta de 16 vezes 200, porque você vai ver que é mais interessante se eu deixar o Q aqui e passar o 9 dividido, passar todo mundo para cá. Você vai ver que fica bem mais fácil depois trabalhar com os valores. Ó, 16, nós temos aqui vezes 200, e no denominador vai aparecer o 9 e vai aparecer o 10 elevado a nona. Bem, vou até fazer uma mudança aqui, ó. Esse 200 eu vou escrever diferente, ó. 16 vezes 2 vezes 10 elevado ao quadrado. E agora,
No denominador vai ficar o 9 vezes 10 elevado a 9. Vamos ver agora o que dá para a gente fazer. Veja só que, como eu estou com Q elevado ao quadrado, e eu quero o valor da carga, então Q vai ser igual, vou ter que tirar a raiz quadrada desse pessoal todo aqui, ó. Tirar a raiz quadrada dele. Eu sei que 16 é um número que sai da raiz fácil, 9 é um número que sai da raiz fácil, só que agora esses caras a gente vai ter que dar uma arrumadinha neles, tá bom? Então, Q vai ser igual. Eu vou fazer, só para indicar aqui para você não se perder aí nas passagens, a gente vai tirar a raiz de todo esse pessoal aqui, ó. Vou fazer aqui uma raizona. Então, ó, 16, a raiz quadrada dele é 4. O 9, a raiz quadrada é 3. Agora eu tenho 2 vezes 10. Vou deixar esse 2 aí, ó. Vou deixar o 2. Agora eu tenho, vai ficar a raiz dele, né? Tem 10 ao quadrado, aqui tem 10 a 9. Então, vou manter o 10, manter a base. E o expoente, né, 2 menos 9, então vai dar menos 7. Esse aqui, ó, não dá para sair da raiz, vamos deixar ele aqui, ó, na raizinha. Vamos continuar, vamos fazer mais uma passagem. Quando eu tenho expoente negativo, para sair da raiz não dá, então vou deixar o expoente positivo, que assim eu consigo tirar ele da raiz. Então vamos reproduzir agora essa parte, vai ficar assim, ó, Q igual, vou manter aqui o 4 terços, vezes, e vou escrever essa parte que está em vermelho aí, essa raiz, vamos manter a raiz por mais um pouquinho aqui, só que eu vou fazer o seguinte, ó, 2 vezes 10 a menos 7, eu vou escrever dessa forma, vai ficar 20, quer dizer, um desses 10 vai vir para cá, né, vezes 10 a menos 8. Porque aqui, ó, 2 vezes 10 a primeira, quando eu fizer 10 a menos 8, ficaria o menos 7. Agora eu consigo tirar esse cara da raiz aqui. Então, vamos lá. Fica assim, Q igual. Agora, raiz quadrada de 20 não é exata, mas você sabe que 20 é 4 vezes 5. Então, nós vamos ficar aqui, ó, 4 terços. A raiz quadrada de 20, portanto, é 4 vezes 5. O 4 sai da raiz. Então, vai ficar 2. Aí vai ficar a raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5. E tem um 10 a menos 8 que sai da raiz, vira 10 elevado a menos 4. Então, aqui vai dar 8 terços. Raiz quadrada de 5 vezes 10 elevado a menos 4. Então, essa aqui é a resposta do nosso problema, 8 terços, raiz quadrada de 5 vezes 10 a menos 4. Se eu fizer essa continha aí, eu vou descobrir 5 como Q igual a 5,96 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb. Bem, essa questão, então, força elétrica, novamente, F igual K, Q, distância ao quadrado. A diferença é que ela não pediu o valor da força, mas pediu o valor de uma das cargas. Na verdade, as cargas eram iguais, então ela pediu o valor das cargas. Nós descobrimos 5,96, 10 a menos 4. Vamos para a próxima, que é a questão 7, que é a questão 10. Questão número 10 agora, a última que eu vou fazer, mas na lista tem 16 questões. Eu fiz aqui 5 com essa, você tem mais 11 lá. Tenta fazer. Se errar, não deu certo, você viu lá no gabarito, volta, tenta de novo, repassa a aula. Se não der, manda para mim. Valeu? Então vamos lá. Questão 10 diz o seguinte, é do Mackenzie, São Paulo. A intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme Q igual a 2,7 microcoulomb no vácuo, deu aqui o valor da constante, e aí tem as alternativas. Alternativa A, 2,7 10 a terceira, B, 8,1 10 a terceira, C, 2,7 10 a sexta, D, 8,1 10 a sexta, ou E, 2,7 10 a nona Newton por Coulomb. Então, vamos ver essa questão agora que é de campo elétrico. Vamos lá, questão número 10. Repassando o enunciado para a gente poder separar os dados e ver o que está pedindo. Então, ele diz o seguinte, ó.
A intensidade do campo elétrico. Ele já começa pedindo, já começa a questão com o que ele está pedindo. Ele quer a intensidade do campo elétrico. E igual a não sei. Você sabe que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Quando ele fala em intensidade, é porque a gente não está preocupado aqui com direção e sentido. Só quer o valor numérico do campo elétrico. Num ponto situado a 3 milímetros. Bom, então a distância que eu quero é de 3 milímetros. Mas você sabe também que eu não posso deixar isso aqui em milímetro. Na regrinha, lá na fórmula, o K é 9 vezes 10 a nona Newton, metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Olha, então tem que estar em metro. Milímetro é você pegar o metro e dividir por 1000. Portanto, vai ficar assim, ó, 3 vezes 10 a menos 3 metros. Vou pegar 3 e dividir por 1000. Aí vai dar o 3 milímetros. De uma carga elétrica, a carga geradora, aquela carga que gera o campo elétrico, e o valor dessa carga é um valor de Q, carga elétrica Q, igual a 2,7 microcoulomb. 2,7 microcoulomb, sabemos que estamos no vácuo, portanto é uma constante 9 vezes 10 a nona Newton por Coulomb. 10 a nona no sistema internacional, que é lá Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. E aí, bom, separei os dados, tenho aqui os dados, sei o que eu quero, estou falando de campo elétrico, sei que existe uma fórmula para isso, então eu posso aplicar essa fórmula. É uma questão única de campo elétrico, não está envolvido outros conteúdos, então a gente pode resolvê-la relativamente facilmente, né? Então, E igual K Q pela distância ao quadrado. Lembra que a diferença de força elétrica para campo elétrico, embora as fórmulas sejam parecidas, mas campo só depende da carga geradora. Então eu tenho a carga geradora, que no caso é 2,7 microcoulomb, que vai produzir um campo aqui no espaço. A qualquer distância dela eu posso calcular o valor do campo, no caso aqui é 3 milímetros. Agora, se fosse força elétrica, eu precisaria, além dessa carga geradora, ter mais uma carguinha próxima, porque para ter força precisa ter interação entre duas partículas. Uma partícula só, uma carga só, não tem força, ela gera campo. Então, kq, distância ao quadrado, essa é a forma de calcular o campo elétrico. Nós vamos puxar aqui para cima, vem cá comigo novamente. E aí basta substituir os valores, então campo eletrostático E vai ter como resposta K, que é 9 vezes 10 elevado a nona, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga elétrica, 2,7 vezes 10 elevado a menos 6, lembrando, né, o microcoulomb, esse micro é 10 a menos 6, e aí eu vou dividir pela distância, que é 3 vezes 10 elevado a menos 3, mas lembre que essa distância tem que estar ao quadrado. Já passei ela para metro, agora coloquei ao quadrado. Já vi que dá para simplificar um pouco essa conta. Sempre é bom que você simplifique, porque vai evitar que você faça contas muito complicadas. Então, tem 3 aqui elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, ó. Então eu vou matar com esse 9 daqui de cima, vou embora. Mas eu não posso esquecer que tem um 10 a menos 3 que também está ao quadrado. Por isso, agora na hora de continuar a nossa resolução, vou deixar aqui o E de campo elétrico, a intensidade do campo elétrico. O que sobrou lá em cima? 2,7 no numerador, 2,7 vezes 10 elevado a 10, mantive a base, 9 menos 6. Vou somar os expoentes. 9 menos 6 dá 3. E aí eu tenho 10 elevado a menos 6. Aqui, ó, 10 a menos 3 ao quadrado, portanto, 10 a menos 6. Ou seja, o campo elétrico dessa carga, que essa carga está gerando a uma distância de 3 milímetros, será de 2,7. Você está vendo que ele está sozinho aqui, ó, não tem mais outro valor para multiplicar ou dividir. 2,7 vezes 10. A base, eu mantive a base, 3 e menos 6. O que eu faço? Subtraio, né? 3 menos 6 vai dar 3 mais 6, 9. Portanto, a intensidade do campo elétrico é de 2,7 vezes 10 a nona Newton por Coulomb. Intensidade de campo elétrico, quer dizer, o módulo, o valor numérico, 2,7, 10 a nona Newton por Coulomb.
das alternativas que nós tínhamos aqui. A alternativa que fala 2,7 vezes 10 a nona, a letra E de Ernesto. A alternativa E de Ernesto é a correta para esse caso. Então, uma questão número 10, fala de campo elétrico. Nós falamos aqui nessa resolução sobre quantização da carga, sobre eletrização da carga, eletrização de corpos, né? Com carga positivo, negativo, no caso foi com contato. Vimos exercício de força elétrica e vimos agora exercício de campo elétrico. Lá na lista tem mais 11 exercícios para você brincar, se divertir à vontade. Tem o gabarito, que é para você fazer, olhar, ver se acertou, ficar contente se acertou. Se acertar, manda para mim, olha, eu fiz, acertei, foi bom, foi tranquilo. Fiz e não acertei, manda para mim que a gente vai te ajudar. Você pode entrar em contato por qualquer um dos meios lá dos canais que nós temos, pode ser pelo Facebook, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo WhatsApp. Nós vamos estar aqui para atender você com muita alegria e muita satisfação, ok? Não se esqueça, se você já está inscrito, ótimo, dê o seu like, se estiver gostando, faz aí o joinha que está tudo muito bom. Acione lá o sininho para você poder saber toda vez que entrar um vídeo novo. Se você ainda não se inscreveu, mas está assistindo as aulas, está gostando, se inscreva, assim você vai ajudar a gente a poder continuar dando essas aulas com qualidade, dentro da nossa possibilidade e ajudando muita gente a ter essas aulas aqui no YouTube de modo gratuito, ok? Senhores e senhoritas, felicidades!